Bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. É a presença do Senhor que endireita as nossas veredas. É a presença do Senhor que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Você já invocou a presença do Senhor hoje? Invoque, busque andar em obediência, fazer aquilo que agrada a Deus, porque é assim que nós atraímos a presença do Senhor. O que nos aparta de Deus são as nossas iniquidades, os nossos pecados. Portanto, o pecado nos aparta de Deus. Deus não habita naquele que faz escolhas malditas. Nós precisamos escolher andar segundo a vontade de Deus. E nesse sábado lindo e abençoado, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10, apenas o versículo 10, onde o Senhor vai nos dizer assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Glórias ao Senhor por este verso. Vou começar o pão diário fazendo uma pergunta. Você tem produzido frutos? Agora uma segunda pergunta. Se tem produzido frutos, quais são seus frutos? Bons ou ruins? Uma árvore, ela só produz um tipo de fruto. Não tem como da mesma árvore ela produzir fruto bom e fruto ruim. Uma árvore ou ela produz frutos bons, vigorosos, ou ela produz frutos ruins, ou ela não produz frutos. Mas o interessante é que o Senhor diz que nós temos que produzir frutos e bons frutos. Porque a falta de produzir frutos, existia uma figueira em meio a uma lavoura de vinhas que não produzia frutos por alguns anos. Por 7, para ser mais precisa. Porque há 3 anos o viticultor vinha procurar frutos e não encontrava nela. E uma figueira, ela só começa a produzir frutos a partir do 4º ano da sua existência. Então aquela figueira não produzia frutos e o Senhor queria cortá-la. Mas também o Senhor quer cortar aquela que não produz bom fruto. Quais têm sido os seus frutos? E você tem produzido frutos? Os frutos que o Senhor procura em nós são frutos oriundos da obediência à palavra. Frutos que produzimos obedecendo a Deus, andando conforme a vontade dEle. Porque o apóstolo Tiago nos escreve que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é em vão. As nossas obras, elas devem ser frutíferas e boas. Afinal, Efésios 2:10, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para andarmos nas boas obras, que de antemão já foram criadas por Deus. Deus, ele já preparou tudo. A palavra já é totalmente entregue a você para que você ande nela, por ela. Não adianta você dizer que tem fé sem obedecer. Ora, a Bíblia nos diz que a obediência vem por meio da fé.
Então é em vão você dizer: eu tenho fé em Deus, mas faz coisas que desagradam a Deus. A porta será fechada, o grito vai vir à meia-noite, quando você menos espera. Nós devemos estar produzindo frutos de obediência, frutos de arrependimento, frutos de boas obras, todos os dias, estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23, estejam de espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante de Deus até a vinda do nosso Senhor. Verso 24, porque Deus é fiel e os fará fiéis. Nós temos que buscar alcançar essa fidelidade ao Senhor, sermos fiéis a Ele, aquilo que Ele nos pede a fazer. Para de andar por caminho desobediente. Para de ficar pecando. Vença essa tentação. Do que adianta você orar o Pai Nosso e pedir: Senhor, me livra de toda tentação. Mas na primeira tentação você cai. Ore mais. Fale mais com Deus, medita na palavra, mas muda seu comportamento, muda seu estilo de vida. O nosso estilo de vida deve ser de árvore de bons frutos, cujas raízes estão totalmente ligadas a Deus, à palavra. Qual tipo de água você tem absorvido? Que tipo de alimento você tem se alimentado? O nosso alimento, a nossa água, o nosso alimento deve ser totalmente da palavra de Deus, a água, a presença do Espírito Santo de Deus. E é somente na presença do Senhor. E olha, continuando aqui, o Senhor vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, João que disse. E aí ele continua: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O Espírito Santo, ele nos regenera, ele nos faz renascer, ele faz em nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Só são filhos de Deus os que obedecem. Quem não obedece não passa de uma criatura. Nós só somos filhos se formos obedientes. O fogo, ele purifica, ele limpa as impurezas, ele queima a palha, ele queima aquilo que é perecível, ele queima aquilo que é volúvel, vulnerável. A água, que é a presença do Espírito, provoca o arrependimento, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quais têm sido os seus frutos? Seus frutos têm sido frutos de obediência. Olha, o machado já está à raiz. Jesus está voltando, não deixa você ser cortado do reino. Aquelas mulheres, aquelas virgens imprudentes, as nécias, deixaram faltar azeite nas suas lamparinas. Todas tinham, mas elas deixaram faltar. Saíram do caminho da obediência. Saíram da presença do Senhor. E Jesus voltou à meia-noite, o noivo chegou. Elas bateram a porta, elas ainda queriam entrar. Mas como não tinham azeite, não estavam na presença, estavam em desobediência, estavam distraídas, se distraindo com as coisas deste mundo, achando que as coisas deste mundo valem mais do que a presença do Senhor. São os devidos valores, saiba valorizar a presença do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 5, verso 20, vai nos dizer: ai daquele
que considera trevas luz. Tem tantas pessoas normatizando o pecado. O pecado do homossexualismo é normal, ele ama o outro, ela ama a outra. Não, o homossexualismo é pecado de morte. Eu vou embriagar só um pouquinho. Irmão, Deus não agrada da bebida alcoólica, não. Sai fora dessa bebida. Eu vou ficar com ele só hoje, só mais hoje. Para da prostituição, da fornicação. Deus não agrada, a palavra não muda. Vai ler Gálatas capítulo 5, versos 20, 21, 22. Vai ler os frutos da carne. Quais têm sido os seus frutos? Tem sido do Espírito ou da carne? Nós precisamos vencer esse pecado, andar em acordo com Deus, em comunhão com Deus. E as virgens bateram a porta: Senhor, Senhor, deixa entrar, Senhor. Mas Jesus disse: eu não as conheço. É o conhecer a Deus que nos liberta do pecado. É o conhecer a Deus que nos faz cada dia mais frutuosos, ativos na presença do Senhor. O pecado, você escravizado no pecado, só mostra, só revela que você não conhece a Deus de perto. Porque se de fato conhecer a Deus de perto, nós precisamos buscar conhecer esse Jesus de perto, o lugar secreto, o hábito da oração. Vença essa sua carne, não adormeça. Romanos 13, 11, despertai, ó igreja do Senhor, porque nunca esteve tão perto a salvação. Desperte, desperte, produza frutos, tenha uma fé com obras, com obediência. Porque sem obediência não é fé de verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam na sua existência e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele vai recompensar os que o buscam a sua presença. E lembre-se, o pecado, a iniquidade, nós não estamos na presença do Senhor, porque nos afasta de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, tremendo, maravilhoso, abençoa as nossas vidas, Senhor. Sê conosco, Pai. Deus, nos fortaleça a prosseguir, arranca de nós características que nos levam a pecar, Senhor. Nos fortaleça, queima, Deus, queima fogo consumidor. Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, Deus, limpa as nossas mãos, purifica nosso coração, transforma a nossa vida cada dia mais voltada para Ti, para Te servir, andar em acordo com a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Que nós possamos produzir bons frutos vigorosos, o fruto do Espírito em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Compartilhe esse áudio, esse devocional com seus amigos, com seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Um dia de paz.